Segunda-feira, 22 de abril de 2024. Começa agora o Pix News. Confira os destaques dessa edição. Autorizada a licitação para obras no aeroporto da Serra Catarinense. Obras no terminal fazem parte do projeto de desenvolvimento turístico da região. Governo do Paraná entrega novas viaturas e coletes balísticos à Polícia Penal. Equipamentos devem reforçar a atuação da corporação nas penitenciárias do estado. Governo do Rio Grande do Sul encerra a missão oficial na Europa. A agenda teve foco em energias renováveis e inovação. Obras de infraestrutura irão beneficiar a região nordeste do estado. Mais de 23 milhões de reais estão sendo investidos em Capão Bonito do Sul. E você vai ver ainda, Bolsonaro diz que Musk preserva a liberdade de expressão. Ex-presidente participou de ato com milhares de apoiadores em Copacabana, no Rio de Janeiro. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Pix News. Boa noite, obrigado pela companhia. Estamos ao vivo, agora são 8 horas e 4 minutos. Foi autorizada na última sexta-feira a abertura de licitação do aeroporto em Correia Pinto, na Serra Catarinense. As obras no local deverão desenvolver ainda mais o turismo da região. Após mais de 20 anos desde a inauguração, o Aeroporto Regional da Serra Catarinense, em Correia Pinto, receberá cerca de R$ 2.900.000 de investimento para a reforma e ampliação do espaço. Ela tem como objeto a reforma e ampliação do terminal, a reforma da C5, que é a Seção de Combate a Incêndio, e a construção de uma guarita, de um local de apoio para a entrada na pista. Nós estamos com problema no acesso da pista até a Seção de Combate a Incêndio, já está em fase final de projeto, e também vamos investir na ETA, Estação de Tratamento de Esgoto, também está em fase final de projeto. Os recursos são provenientes do governo do estado no valor de R$ 1.400.000, além de emenda parlamentar da Alesc de R$ 1,5 milhão. Recursos que devem auxiliar no desenvolvimento turístico da Serra Catarinense. É muito importante essa melhoria para dar uma maior visibilidade ao aeroporto. Realmente o terminal está precisando de reforma, né? Esse projeto é da década de 90, as obras foram feitas em 2002 e depois ficou um tempo parado. A gente conseguiu reabrir, mas de lá para cá já houve uma certa depreciação, né? E com essa reforma vai dar maior visibilidade, vai ficar mais atrativo ao turismo o aeroporto. O governador Jorginho Melo destacou a importância de obras que possam atrair a vinda de turistas para a região. Inclusive, durante o inverno, pretende trazer grande parte da administração do estado para Lages, impulsionando ainda mais os trabalhos realizados na Serra Catarinense. Vamos trazer o governo para cá, quando começar o inverno, para potencializar a Serra Catarinense. Os valores, a neve, o frio, as pousadas, o vinho de altitude, da melhor qualidade. Enfim, para que Lages e a região serrana, São Joaquim, cresça ao mesmo padrão que cresce as demais regiões de Santa Catarina. O governo do Paraná entregou na manhã de hoje novos equipamentos para a Polícia Penal do estado. Os policiais passam a ter à disposição coletes individuais e viaturas humanizadas. Segundo o Ministério da Justiça, há 4 anos o Paraná tinha o pior sistema carcerário do país. Com o objetivo de mudar esse cenário, o governo estadual investiu em novos presídios e reorganizou a gestão desse setor, melhorando inclusive os resultados de segurança do estado. Nós fizemos todo um trabalho de construção de presídio, foram 14 presídios construídos, remanejamos esses presos de delegacia para que o delegado pudesse fazer o seu trabalho de investigação e não ficasse sendo aí babá de preso, servindo marmita para preso. Passamos para a gestão do policial penal, que é o responsável para cuidar e coordenar toda essa área, e isso tem ajudado inclusive a diminuir os índices de criminalidade no estado. Nós estamos no menor índice de roubo da nossa história, diminuímos 51% o número de roubos no estado, estamos no menor índice de homicídios do Paraná da última década e, claro, reforçando cada vez mais o investimento em segurança pública. Com o objetivo de desenvolver ainda mais o setor penitenciário do Paraná, o governo estadual investiu mais de R$ 3.200.000 na compra de 1.400 coletes balísticos e na locação até 2026 de 225 viaturas que
que serão distribuídas às 9 regiões da Polícia Penal. Não, os coletes é algo que a Polícia Penal, um policial passava para o outro. Hoje não, cada policial tem o seu colete adequado ao seu corpo. As viaturas também são viaturas com celas humanizadas para transporte de presos e viaturas blindadas também para o grupo de operações especiais da Polícia Penal. Então é um investimento de mais de 1 milhão por mês de viaturas são alocadas. Isso vai ajudar em muito a Polícia Penal. As viaturas, chamadas de humanizadas, têm mais espaço e uma estrutura mais adequada, permitindo que os detentos sejam transportados sentados e com cinto de segurança. Além da compra desses equipamentos, o governo também anunciou que pretende realizar a contratação de novos agentes em breve. E além disso também nós lançamos o edital de contratação de mais 200 profissionais. Vai ter um concurso público que já foi lançado para justamente contratar e reforçar todo esse efetivo da nossa Polícia Penal que foi criada no nosso governo. Após 10 dias de compromisso na Itália e na Alemanha, a missão oficial, liderada pelo governador Eduardo Leite, foi encerrada nesta segunda-feira na tradicional feira de Hannover. Ao longo da última semana, a comitiva formada por Leite, secretários e deputados estaduais, cumpriu uma série de compromissos com foco em negócios, sustentabilidade, inovação e estreitamento dos laços culturais com os dois países. Em Hannover, o governador participou da abertura da feira, da inauguração do estande da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergues, e de um painel sobre energias renováveis. Leite ressaltou o trabalho feito pelo governo para habilitar o Rio Grande do Sul a receber investimentos na área, em especial em relação ao hidrogênio verde. A transição energética tem sido o principal destaque nos discursos das autoridades europeias durante a feira. Estamos trabalhando, buscando as oportunidades que um novo contexto global, seja da geopolítica ou seja da transição energética, nos traz de oportunidades. Aqui na Alemanha, a Alemanha puxa essa pauta para a Europa, lidera esse processo, buscando novas fontes de energia, aposta muito também no hidrogênio verde como um caminho para poder dar sustentação energética para o país e para a Europa, e nós estamos do nosso lado buscando reforçar nosso potencial, a nossa vocação para a produção de hidrogênio verde. É um dos motivos da nossa vinda aqui, poder entender como é que eles estão tratando o assunto, mas também falar a respeito do que o Rio Grande do Sul está fazendo. Inclusive, vamos ter um painel hoje à tarde onde a gente fala a respeito da oportunidade de investimentos no Rio Grande do Sul. Somos o único estado brasileiro que tem, a partir de uma contratação, de um estudo técnico promovido por uma das grandes consultorias mundiais, que é a McKinsey, atestado a capacidade de produzir no estado e a capacidade de competir com o preço que observamos é possível de alcançar na produção de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul. Então é uma oportunidade seguramente para o estado e a gente tem que estar ainda mais próximo desses locais, desses centros, dessas oportunidades de feiras como essa, falando do Rio Grande do Sul e posicionando o nosso estado de forma estratégica para, quem sabe, sediar investimentos relevantes nessa área. Até porque, como foi falado, empresas que acabam se relacionando com o tema, como a Iara e outras, também circulam por aqui de forma privilegiada e nós temos as suas plantas já existentes no Rio Grande do Sul, o que reforça esses pontos de conexão que nos dão uma oportunidade que tem que ser trabalhada. Antes da visita à feira, Leite e comitiva passaram por Hamburgo, Roma e Verona. Em Hamburgo, o governador assinou um memorando de entendimento com a Nordex, empresa fabricante de torres de energia eólica que pretende construir uma fábrica no Rio Grande do Sul. Em Weiblingen, Leite visitou a sede da Steel, que vem ampliando as operações no Rio Grande do Sul. O pagamento do 13º aos aposentados e pensionistas do INSS, que normalmente ocorre em agosto, será antecipado para esta quarta-feira. O valor antecipado corresponde a 50% do total do abono anual. E sobre essa primeira parcela, não incide o desconto de imposto de renda retido na fonte. O calendário de pagamento leva em conta o número final do cartão de benefício e o valor recebido. Você consegue conferir as datas de pagamento lá no nosso site, pixtv.com.br.
E o governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, esteve em Capão Bonito do Sul no último final de semana para vistoriar as obras do governo estadual que devem beneficiar o município e região nordeste do estado. Ao todo, os investimentos somam mais de 23 milhões de reais em pavimentação de rodovias e reforma de uma unidade de saúde. As melhorias vão contribuir para ampliar as oportunidades para o município. Iniciada em fevereiro de 2022, a obra de acesso a Capão Bonito do Sul, na RS 461, foi a primeira vistoriada. Atualmente, cerca de 85% dos trabalhos da rodovia estão concluídos. A previsão é que seja entregue para a comunidade ainda neste ano. Falta apenas 300 metros para a gente concluir essa rodovia, que vai ser o acesso asfáltico a Capão Bonito do Sul. Além disso, também uma obra importante que vai ligar o centro da cidade ao parque de eventos, passando pelo Distrito Industrial, no valor de R$ 2.600.000, sendo que 1 milhão desses 2.600.000 do governo do estado no programa Pavimenta. E ainda eu visitei a unidade básica de saúde, quase 1.000 metros quadrados de unidade básica de saúde com a rede Bem Cuidar. Aliás, Capão Bonito do Sul é o primeiro colocado em cuidado com os idosos na saúde básica do Brasil. E por isso mesmo mereceu receber aqui os investimentos de quase R$ 200.000 para a Rede Bem Cuidar, que é um programa criado pelo governador Eduardo Leite no sentido de melhorar a qualidade de vida dos gaúchos e gaúchas da melhor idade, os idosos do estado, que são em cada vez maior número. E também R$ 240.000 para um aparelho de fenação, ou seja, para fazer feno, né, para subsidiar aí a proteína animal. E muito importante também esse aparelho, porque os agricultores aqui de Capão Bonito do Sul vão poder utilizar-se desse aparelho para poder melhorar a capacidade, a produtividade das suas propriedades rurais. E você vai ver a seguir. Em manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro, Bolsonaro diz que Elon Musk preserva a liberdade de expressão. E ainda, no Chile, paleontólogos podem ter achado o fóssil mais antigo do mundo. É depois do intervalo. Voltamos já. Mesmo sendo um bom jogador, ter que ter estudos, ter que ser alguém na vida. Minha namorada, ela é muito batalhadora também, porque ela trabalha de manhã e às vezes, ela mesma às vezes coloca o meu alarme para despertar. É tudo para mim, como minha família, meu pai, minha mãe. Esse incentivo, eu acho que é tudo pelo amor deles que eles têm por mim, né? Como eu sempre falo para você, eu tenho muito orgulho da pessoa que você se tornou, que você é. Um sonho que a gente quer conquistar, a gente não desiste no meio do caminho. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato, sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. O Guins é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta, agora são 8 horas e 17 minutos. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o magnata Elon Musk preserva a liberdade de expressão ao denunciar a censura por parte da Justiça e chamou seus apoiadores a lutar para defender esse direito em um ato nesse domingo na cidade do Rio de Janeiro. Bolsonaro, que está inelegível e enfrenta outros processos judiciais, elogiou o magnata americano Elon Musk, que trava uma disputa contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quem chamou de ditador. É o homem que teve a coragem de mostrar
já com algumas provas, outras virão com toda certeza, para onde a nossa democracia estava indo. O quanto de liberdade já perdemos. E eu peço agora, respeitosamente, uma salva de palmas para Elon Musk. Em nome ao combate à desinformação, Moraes determinou o bloqueio das contas de usuários em plataformas de internet, entre elas a X de Musk, principalmente contra tentativas de bolsonaristas de desacreditar o sistema de votação durante a última campanha eleitoral. Bolsonaro denunciou o que chamou de ditadura e apelou aos seus apoiadores que continuem a luta pela defesa da liberdade de expressão, que, segundo ele, está ameaçada no Brasil. O que nós mais queremos é justiça com J maiúsculo. O que mais nós queremos é que o Brasil volte à sua normalidade. Que nós possamos disputar eleições sem qualquer suspeição. A manifestação bolsonarista foi marcada 2 meses após o político retornar à arena pública com uma demonstração de força em São Paulo que reuniu cerca de 185 mil pessoas, segundo estimativas. Inabilitado para disputar eleições até 2030, o ex-presidente tem se dedicado nos últimos meses a percorrer o país para encontrar os apoiadores. Ele ainda é alvo de várias investigações judiciais. Ao menos 4 pessoas morreram na China devido às chuvas torrenciais que afetam o sul do país. Segundo o balanço divulgado pela mídia estatal, dezenas de milhares de pessoas tiveram que abandonar suas casas. Chuvas torrenciais no sul da China forçaram a retirada de dezenas de milhares de moradores da área. De acordo com autoridades locais, nesta segunda-feira, pelo menos 3 pessoas morreram na cidade de Chongqing e uma em Shaoguan, ambas na província de Guangdong. As fortes chuvas começaram na quinta-feira, provocando um aumento no volume dos rios, o que gerou também aumento nos temores de inundações não vistas em um século nesta região populosa, conhecida pela indústria de transformação. As agências de notícias locais informam que mais de 53 mil pessoas tiveram que ser retiradas às pressas das residências. As chuvas fortes são comuns no sul da China, porém o país passou por condições no clima consideradas extremas nos últimos meses. De acordo com cientistas, a quantidade da chuva e a gravidade da enchente pode ter influência das mudanças climáticas. Na Colômbia, pelo menos 500 mil pessoas protestaram nesse domingo nas principais cidades. Na maior manifestação que o governo de Gustavo Petro enfrentou desde que chegou ao poder há 2 anos. A popularidade do presidente está em baixa. Organizações médicas, a oposição, forças políticas de centro e alguns antigos aliados de esquerda se juntaram ao protesto. Eles são contrários aos projetos de Petro para que o serviço de saúde fique nas mãos do Estado, a iniciativa de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e as negociações de paz com grupos armados, que não detiveram a violência. Pouca execução, reformas infundadas que vão contra a nossa Constituição, que passam por decretos contra o que dizem as nossas leis. Desconhecem toda uma democracia. É o povo que está falando neste momento e está dizendo: amamos a Colômbia e queremos um país melhor. Petro chegou ao poder há quase 2 anos como o primeiro esquerdista a governar um país tradicionalmente governado por elites conservadoras. Segundo a pesquisa Invamer, Petro tem 60% de desaprovação, vem perdendo o apoio das forças políticas no Congresso e também nas ruas, onde costuma ser muito atuante. Quase 500 mil de pessoas foram às ruas das principais capitais, Cali, Medellín e Barranquilla, segundo dados oficiais. Segundo as autoridades, só em Medellín havia cerca de 350 mil manifestantes. Portugal recorda nessa semana o aniversário da Revolução que derrubou a ditadura salazarista. A data coincide com o crescimento da extrema-direita no país.
Portugal celebra o aniversário de 50 anos da Revolução dos Cravos, movimento que acabou com a ditadura, as guerras coloniais na África e deu início à instauração da democracia. Em 25 de abril de 1974, a ditadura mais antiga da Europa Ocidental caiu em questão de horas, praticamente sem uma gota de sangue derramada, graças a uma revolta liderada por suboficiais, rapidamente apoiada pela população. Portugal teve a mais longa ditadura da Europa, 48 anos de ditadura, cerca de 36 mil presos políticos, excluindo os presos africanos sobre os quais pouco ainda se conhece, 36 mil presos políticos, cerca de 2 mil mulheres. Deste universo, estamos a falar o universo da linha da frente da resistência, mas na verdade a ditadura tem também uma dimensão económica e social de miséria, de fome, de atraso, de analfabetismo, que também ajuda a explicar como é que um regime se sustenta durante 48 anos. Os cravos vermelhos colocados nas armas dos jovens militares que deixaram os quartéis e se tornaram heróis libertadores de um povo submetido ao regime ditatorial durante 48 anos viraram símbolo da convulsão política, econômica e social. A resistência que foi determinante para o 25 de Abril e para a conquista da liberdade foi decisivo para permitir suportar quase 5 décadas de profundo sofrimento que envolveu perseguições, assassinatos, prisões, separações dos filhos com os pais, separações de muitas famílias, a fuga ilegal através da imigração para a França e para outros países e, portanto, estamos a falar de 48 anos muito marcados por uma violência estrutural de um regime. Porque eu estive 16 dias e 16 noites consecutivos sem dormir. Portanto, a tortura principal era a tortura do sono. Eu estava sempre naquela cela de tortura, e ele batia-me na cara, batia-me com matracas e com os joelhos nesta zona da perna. E não parava e não dizia uma única palavra. Nós pensamos muitas vezes que os espancamentos são sempre acompanhados de insultos, de gritos. Não, ele não revelou qualquer emoção, ele só batia. E eu também não disse nada, eu só pensava, isto vai acabar. Especialistas destacam que até 1974, Portugal era um país pobre, atrasado e isolado do resto do mundo e só se modernizou após derrubar a ditadura. Mais de 60% dos portugueses consideram que a Revolução de 25 de Abril foi o evento mais importante da história portuguesa, à frente da adesão da União Europeia em 1986 ou ao fim da monarquia em 1910. Depois do 25 de Abril, o americano Samuel Huntington disse que o 25 de Abril tinha inaugurado uma época democrática, uma nova era democrática. Era uma época eufórica da democracia. E a Revolução Portuguesa, por ter passado da ditadura para a democracia, sem cair numa nova ditadura, favoreceu a transição democrática em Espanha, e na Grécia e até no Brasil. A presidente do Banco do Brasil pode ter um aumento salarial. A proposta de reajuste deve ser avaliada esta semana e, se for aprovada, a atual presidente Tarciana Medeiros vai chegar a uma remuneração mensal total de mais de R$ 242 mil por ano, incluindo participação em conselhos e lucros do banco. Assunto para o nosso jornalista Tiago Pereira. Tiago, uma boa noite. Um salário desse, será que vai ser aprovado? Bem alto, né? Olha, Vini, baita salário, né? Não dá para negar. Quem não quer, com certeza, pelo andar da carruagem, pelas articulações que já tem nos bastidores, certamente é só uma comunicação para a mídia, né? Ou para a população que isso vai ocorrer. Muito difícil, vão votar desfavorável, até porque a gente vai falar e tem detalhes que comprovam isso. Boa noite para você e para a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. O reajuste proposto é de 57%, que é isso mesmo, 57%. Vocês têm noção, chega a ser quase que ridículo, ainda mais vindo de pessoas que se dizem tão inteligentes, ao ponto, claro, de chegarem ao topo de presidente do maior banco público deste país.
Saber fazer as contas é premissa para esse cargo, mas, ao que parece, a calculadora só está adicionando ao lado da presidente. O montante dá em torno de 4 milhões de reais por ano, é muita grana. Além do salário, a presidente do UBB recebe mais 125 mil por mês para participar de reuniões mensais dos conselheiros do Votorantim, Brasilprev e da Elopar. A justificativa para o aumento é de que os salários estão defasados e que o reajuste seria necessário para que a executiva tenha remuneração compatível com as responsabilidades do cargo. Imagine então o salário do trabalhador brasileiro, o quão defasado não está. E esse reajuste é cascata. Ele aumenta para a vice-presidente, que passará a ganhar em torno de 90 mil reais por mês, e dos diretores, que irão receber quase 70 mil reais por mês. A decisão deve vir na próxima sexta, quando tem esse conselho aí que o Vinícius falou, alertando ainda mais a situação antiga e já abatida, que a gente fala muito aqui no Brasil, da desigualdade da renda. Quem era para dar exemplo acaba cada vez mais contribuindo para que essa disparidade se eleve. E aqui não estamos desmerecendo o cargo, o valor, não é isso, mas sim a forma como os reajustes para os já bastante beneficiados, ou seja, aqueles que já gozam de muitos benefícios, são aplicados aqui no país. É sobre isso que a gente está falando. Semana passada nós falamos do reajuste à magistratura, agora um banco público e por aí vai. O Bradesco, o Itaú, aqui não estou fazendo propaganda, o Banco Inter, o BMG, cada banco paga o salário para o seu diretor que quer, porque são entidades privadas. Agora do banco público, assim como da magistratura, que o dinheiro em tese vem boa parte do governo, assim como na Petrobras é preciso a gente discutir e a população tem que saber, até porque isso não foi publicizado, foi uma matéria, uma colunista do UOL que antecipou essa notícia. E os defensores do aumento salarial da presidente argumentam que entre 2016 e 2022, nos governos Temer e Bolsonaro, não houve reajuste salarial para a diretoria do banco, enquanto a remuneração fixa dos demais funcionários do BB foi atualizada. Mas é que essa outra casta, essa outra área não recebe tão quanto a presidência, vice-presidência e diretoria. Portanto, está aí a informação e os argumentos, vai ter o conselho, boa parte desses que vão ser beneficiados fazem parte do conselho. Então, respondendo bem claramente a tua pergunta, certamente já é uma decisão tomada no Banco do Brasil, sim. Só tem que esperar a continuidade dos trâmites, né? Exatamente, E, Tiago, a Polícia Federal utilizou o VPN para monitorar o jornalista Rodrigo Constantino. O relatório foi obtido pela Gazeta do Povo e mostra que a ferramenta foi utilizada para monitorar as publicações do jornalista na conta dele no X, o antigo Twitter. Tiago, é mais uma ferramenta utilizada pelo governo, mas só que não fica meio que contraditória a favor da democracia, só que utiliza... Como é que fica a situação assim, Tiago? Para uns pode falar tudo, para outros não pode, e aí o papel, a importância da imprensa pulverizada. Nos Estados Unidos, para quem não sabe, lá os veículos, eles se posicionam, eu sou de direita, eu sou de esquerda, os democratas, enfim. E aqui no Brasil a gente tem uma imprensa meio velada que você não sabe se ela está falando com um lado, está falando com o outro, e não está errado você se manifestar. E a Gazeta do Povo tem se mostrando, inclusive o Constantino faz parte, ele é um dos colunistas lá, foi expulso, digamos assim, da Jovem Pan, e ela é um veículo conservador que tem essa pulverização das informações, assim como tem muitos, inclusive mais de esquerda, e não está errado, está tudo certo. Então a importância da gente ter uma imprensa plural, porque assim, infelizmente, quem está por trás da caneta, que está escrevendo, atrás de um computador, um jornalista, ele tem uma posição. Deixa claro, principalmente. Exatamente. Essa questão de imparcialidade, eu discuto aqui com quem trabalha comigo, não existe, isso aí é conversa para boi dormir. Mas enquanto você noticia, você tem que ser neutro. Na notícia, sim. Na opinião, nas articulações, você pode emitir a sua opinião tranquilamente. Inclusive, o Código de Conduta do Jornalista permite isso. Mas aí a importância da Gazeta do Povo trazer essa informação para a gente saber o quão eles são capazes quando aquilo que você falou, fala
a fala não convém com o que eles querem ouvir. É bem nessa seara, Vinícius. E o que eles estão tentando dizer é o seguinte, mais claramente ainda, né? Pense diferente de mim que nós vamos te investigar. É quase que isso, é inacreditável e a perseguição é tão grande, mas tão grande que só não enxerga quem não quer. Está aí. Ou seja, a Polícia Federal paga com dinheiro público, que deveria investigar criminosos de colarinho branco, os corruptos, pessoas que desviam dinheiro público, né? Essas casas de apostas que estão tudo alocada lá no exterior, que vendem e a mídia compactua com isso, porque a grande fatia da publicidade, principalmente de esporte, e vamos falar aqui claramente, os jogos de futebol, elas estão inseridas e esse dinheiro não fica no Brasil, esse dinheiro vai para fora. Isso é papel do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal. Além dos crimes, é claro, como o tráfico internacional de drogas, que se rebaixa aí a usar uma VPN para, a pedido, sabe-se de quem, descobrir o que um jornalista brasileiro residente lá nos Estados Unidos posta na rede social deles. Então, em detrimento de uma série de crimes um tanto quanto, né, perigosos e que devem ser combatidos, a gente vê uma situação de um articulista político que tem um lado e se sabe qual é. É isso mesmo. A presunção da inocência, nesse caso, passou longe. E o motivo, para quem não sabe, é que a conta do Rodrigo Constantino está banida aqui no Brasil a pedido do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Sabe por quê? Porque o Constantino, ele faz, não só nas redes, mas nos seus livros também, críticas duras ao judiciário, não o judiciário como um todo, mas o modus operandi que se está utilizando o judiciário nesse momento aqui no Brasil e o risco em que nós estamos vivendo da censura e do fim da livre liberdade de expressão. Em entrevista ao site Brasil Sem Medo, Constantino falou a verdade. Ele disse que nem a Coreia do Norte foi tão longe, já que eles não investigam o que nós, jornalistas brasileiros, publicamos sobre o Kim Jong-un no Brasil. Foi isso que a PF fez. Preparou um relato para concluir que ele, lá nos Estados Unidos, residente americano, está falando sobre o Brasil. E ele está falando para uma população brasileira que mora no exterior, que pode ter esse direito de acompanhar. Ou vão querer censurar a conta dele lá nos Estados Unidos. Por que não censuram lá nos Estados Unidos? Porque lá o negócio é mais embaixo, como diz a minha avó. É aquilo que eu sempre falo aqui, não existe a meia liberdade. Pois ela é uma coisa que a gente tem, ou é uma coisa que a gente não tem. Meia liberdade não existe, nem lá na Coreia do Norte, nem na Rússia, nem em lugar nenhum. Então, os países que são livres de expressão são livres. A pessoa pode se expressar e se ela comete algum crime, ou se ela fala, se eu fazer um comentário aqui sobre você, Vinícius, se você não estiver aqui e não tiver essa opção da gente debater, e você se sentir ofendido, você tem toda a justiça amparada para te defender. Embora eu possa estar achando que eu estou falando a maior verdade do mundo, mas você tem argumentos ou provas que diz que eu estou errado e você vai entrar na justiça recorrer. Aqui no Brasil não, a presunção da inocência ela passa longe, eles já querem antecipar o que o articulista, o jornalista, o blogueiro ou qualquer um, né? Porque não é só o jornalista, no caso do Rodrigo Constantino, ele é um jornalista, mas não é só um jornalista, qualquer brasileiro na sua rede social pode falar o que quiser mesmo, inclusive, né? Ele pode falar mal de alguém ou ofender alguém e essa pessoa que recebe essa crítica ou essa injúria, ela tem a justiça para o amparar. Nesse caso, eles cortam, né? Eles não deixam que você fale. E o Rodrigo Constantino, não só em rede social, ele tem os grandes best-sellers, os maiores livros que falam sobre a política, sobre os movimentos políticos mundiais que tem um recorde de venda no Brasil são dele. Então, claro, teve que ir para os Estados Unidos porque lá ele se sente seguro, o que se tivesse aqui no Brasil, certamente já teria recebido uma visita da PF em sua casa. E concordando ou não com o Rodrigo Constantino, ele que está sempre envolvido em muitas polêmicas, sim, ele né? É polêmico, claro. Mas concordando ou não, ele tem o direito de poder se expressar, de dar a opinião dele e as pessoas têm o direito, claro, também de discordar. Concordar ou discordar. Se ele falou alguma mentira, nesse caso, que muito se fala, né, contra as fake news, contra fatos não há argumentos, né? Então, se ele falou alguma mentira, coloca-se, então, a verdade sobre algo que ele pode ter mentido ou omitido.
Então, acho que não é esse o caminho correto lá e podar, né? Podar, exatamente. É trazer os fatos, os argumentos, Santiago. E o público é que vai decidir. Se o que eu falo aqui o público não concorda, ele vai decidir se ele vai querer continuar assistindo nosso jornal ou vai mudar de canal. E no YouTube, mais fácil ainda, né? Você não precisa nem mudar de canal, você só com o dedo mesmo, você já passa para o lado e já vai ver o próximo vídeo. Pois é, exatamente. Muito obrigado, Thiago. Isso é uma história antiga já é coisa velha do nosso país, mas agora a gente vai trazer uma notícia que é da antiguidade, mas é uma notícia boa. Então vou acompanhar aqui nos bastidores. Vamos acompanhar porque essa é boa. Porque em uma praia no Chile, uma descoberta magnífica estimula uma equipe de cientistas a correr contra o tempo e resgatar um fóssil dos oceanos. E se os especialistas confirmarem, essa descoberta pode superar em antiguidade todas as outras já realizadas. Enquanto o sol se põe sobre o horizonte da costa chilena, a jornada para desvendar os segredos dos mares antigos está apenas começando. Com martelos, cinzéis e uma dose extra de paciência, os especialistas removem cuidadosamente as rochas que guardam os restos deste réptil pré-histórico. Um trabalho meticuloso em meio à imprevisibilidade das marés. Com os pés mergulhados na história e a determinação esculpida na alma da pesquisa, eles desenterram os mistérios da criatura extinta há 70 milhões de anos. Cada osso desenterrado é uma nova peça do quebra-cabeça histórico. É mais antigo do que outros registros que tínhamos de outros elasmossauros no centro do Chile. Os registros anteriores eram do final do Cretáceo, cerca de 66 milhões de anos ou mais. Este registro aqui seria um pouco mais antigo, cerca de 70 milhões de anos. A descoberta não cativa apenas os cientistas da Universidade do Chile, mas coloca o Chile no mapa global da paleontologia, revelando uma nova página na história evolutiva do país. Com precisão cirúrgica, os especialistas iniciam o delicado processo de limpeza dos fósseis, revelando aos poucos o esqueleto do elasmossauro, que há milhões de anos repousava nas profundezas das rochas. Seria algo novo. Seria algo novo dentro do que sabemos. Não conseguimos identificar se é um gênero novo, uma espécie nova, mas é uma espécie animal que não registramos no Chile, pelo menos com material tão completo. Então as expectativas são altas porque pode ser algo novo em termos científicos. O elasmossauro foi um habitante dos mares durante o período Cretáceo. E agora, em 2024, este grupo de paleontólogos se apressa antes que a maré alta da praia de Algarrobo volte a encobrir o tesouro destes cientistas. Sin embargo, hemos encontrado elementos desde la cola. Encontramos elementos da cauda até as costas e alguns elementos do crânio. No entanto, ainda estamos descobrindo o que há dentro destes blocos. Como tal, todavía estamos descubriendo qué es lo que hay dentro de estos bloques. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site, pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais. Nosso endereço é @pixtvhd. Na sequência tem Cinepix. Tenham todos uma boa noite. Pix TV é conteúdo todo dia.